Por um lado, a internet é ótima para você divulgar o seu negócio e para você começar a fazer a sua renda, para você vender. Por outro lado, quando você vai começar, você percebe que também está muito saturado. Todas as áreas, praticamente, têm vários profissionais oferecendo serviços, fazendo a mesma coisa, cursos que formam um monte de profissionais ao mesmo tempo para oferecer um tipo de serviço. Então isso também gera medo. Porque você vai começar, você talvez até já começou, mas você vê aquelas pessoas que estão lá no topo e você pensa, o que eu faço para chegar lá? Né? Como que eu faço para aumentar minhas vendas? O que eu faço para vender a preços mais elevados, um ticket mais alto? Isso trava muitas pessoas. Eu tenho pacientes que eles demoram para conseguir tirar do papel. Aí na hora que a gente começa a aplicar algumas ideias, isso alavanca. E eu quero tentar com esse vídeo te ajudar um pouco com isso. Porque na minha área, gente, eu passei muito por isso também no começo. Porque eu entrei nessa área, já tinha um monte de psicanalistas, um monte de pessoas falando sobre força emocional, evolução, relacionamentos. E aí vem aquela coisa na cabeça, né? O que eu faço para ser diferente, para conseguir ganhar mais dinheiro? E à medida que eu fui aplicando algumas coisas, depois principalmente que eu consegui fazer o meu primeiro milhão de faturamento, eu consegui perceber algumas coisas que ajudaram muito. Então é isso que eu quero transmitir para você. O vídeo não é curto, mas eu acho que vai te ajudar. Um ponto interessante que a gente tem que considerar, gente, é que existem várias formas de você ganhar dinheiro na internet. Só que quando você quer realmente elevar o seu patrimônio, você quer sair de um nível que é o convencional de sobrevivência e você quer ir para um nível mais alto, você precisa, em primeiro lugar, descobrir qual é o seu perfil. Que tipo de pessoa e de prestador de serviço você é? Você é o tipo de pessoa, por exemplo, que quer vender barato para muitas pessoas? Ou você quer vender de um ticket mais alto para poucas pessoas e para pessoas selecionadas? Isso aqui vai fazer com que você consiga começar a estruturar o seu negócio. Porque não dá para você ficar nos dois com o mesmo produto. Dá para você ter dois produtos que oferecem coisas diferentes com preços diferentes. Ah, obrigado, amor. Rafa trazendo whey. Essa mulher é incrível. Então, no momento que eu entendo qual é o meu perfil, fica fácil de começar a estruturar. Esse é o primeiro passo, tá? Quando eu comecei nessa área, uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça é: eu não quero perder a minha saúde trabalhando. Eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, eu quero trabalhar muito, mas eu quero também ter tempo de qualidade para mim. Eu não quero ficar o dia inteiro fazendo alguma coisa. Então o que eu comecei fazendo, gente? Na hora que eu comecei, eu tinha uma renda guardada que eu podia me manter por 6 meses caso tudo desse errado. Eu já falei disso em outro vídeo, procura aí, tá bom? Sobre o porquê de você ter essa precaução antes de fazer a transição de negócios. E aí, eu fiz uma pesquisa de campo, observei o que os profissionais ofereciam, o que eles cobravam, e eu já comecei cobrando mais caro. Então eu cobrava ali cerca de 20% mais caro do que outros profissionais da minha região e da internet quando eu conseguia pesquisar. Por quê? Eu não queria fazer com que o meu produto fosse ser um produto convencional. Eu queria entregar algo a mais. Então, eu fiz várias consultas para descobrir o que faltava nas consultas para que eu pudesse cobrar, para que fizesse sentido eu cobrar mais caro. E aí, obviamente, eu demorei para ter o primeiro paciente. E aí, quando eu tive o primeiro paciente, aí com esse primeiro as coisas começaram. Porque ele começou a indicar, as pessoas começaram a ver os depoimentos, começaram a fazer também. E aí o que eu fiz foi ir por esse caminho que eu falei para vocês de vender num ticket mais alto para menos pessoas e entregar um produto diferenciado. Então toda vez que a minha agenda começava a encher, eu aumentava o preço e reduzia a agenda. Encheu, aumentava o preço, reduzia a agenda. E isso fazia com que eu conseguisse aumentar a minha renda, ao mesmo tempo que eu também tinha tempo de qualidade para fazer minhas coisas. Eu tinha tempo livre, eu podia realmente me divertir. Então aqui é importante de você pensar o que você quer para a sua vida. Porque talvez você é muito ativo, você quer fazer coisas o dia inteiro, você quer, por exemplo, automatizar o seu negócio e você vai vender baratinho, mas para um monte de gente, você vai vender cursos, por exemplo. Agora, você vai fazer atendimentos um a um, que é o que eu faço na grande maioria das vezes. Se eu for atender um a um, cobrando um preço muito barato, não vai existir tempo na minha agenda que seja possível de fazer com que eu tenha uma renda satisfatória. Então eu preciso fazer isso ter mais valor para que o meu tempo custe muito mais. Você está entendendo? Por isso que você tem que entender que tipo de pessoa você é, que tipo de profissional você é, como você quer trabalhar. Esse é o primeiro passo para você começar a estruturar o seu negócio. E eu gosto muito de conversar um a um. Eu gosto de sentar com uma pessoa e me dedicar ao caso dela. Então, para mim, isso deu muito certo.
Agora, um próximo ponto que você tem que considerar é que a pessoa que paga um valor mais alto, ela quer exclusividade. Ou seja, eu tenho mentorias aqui hoje de 60 mil. E quando essa pessoa fecha uma mentoria de 60 mil comigo, ela quer saber que ela está tendo algo que nenhuma outra pessoa tem. Ela quer saber que ela tem algo que outros profissionais não estão oferecendo. Ela precisa ter essa sensação de diferenciação. Para isso, eu preciso também criar uma espécie de afastamento de outras áreas. O que seria isso? Vamos supor que hoje uma pessoa fecha uma consulta comigo, uma consulta única, avulsa, tá? Essa pessoa vai pagar 480. Então essa pessoa paga uma consulta, conversa comigo durante o tempo da sessão. São 45 minutos, então eu começo no horário exato, termino no horário exato, a gente tem esse tempo, e só. Agora, a pessoa que pagou 60 mil, ela tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, ela pode me ligar de madrugada, ela conversa comigo o tempo que ela quiser ao longo do dia, então a gente sempre vai trocando conversas. A gente começa até a desenvolver uma amizade, porque a gente fica muito próximo, e isso é muito legal. Essa proximidade, ela cria nessa pessoa a sensação de que ela tem algo que o outro não tem. Enquanto, por exemplo, a pessoa que fecha a consulta avulsa, ela vai esperar outra semana para me ver, a pessoa que fecha a mentoria de alto ticket, ela pode conversar comigo todo dia, o dia inteiro. Então isso começa a criar uma percepção de exclusividade. Então eu tenho que pensar de uma forma ampla no que fazer para que essa pessoa entenda que aquele valor que ela pagou, ele vai voltar para ela de uma forma muito maior, de uma forma muito potencializada. Porque senão não faz sentido, ela tem que entender que aquela entrega vale o preço que ela está pagando e muito mais, porque aí ela vai até sentir que é barato, que vale a pena. Um próximo ponto aqui, gente, é que nesse conceito de mercado, onde eu quero vender uma coisa de um ticket mais alto, tentar convencer não funciona. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o marketing. Na hora que você estiver, por exemplo, indo fazer a sua venda, você tem que se perguntar o seguinte: isso que eu estou falando pro cliente, sou eu tentando convencer de que o meu produto é bom? Porque se tiver, já não está muito certo, já não está muito funcional. Porque a pessoa que paga caro, ela já sabe que seu produto é bom. Se ela chega para você querendo pagar um preço alto sem saber que o seu produto é bom, significa que a sua entrega anterior não está sendo satisfatória. É por isso, por exemplo, que vocês vão perceber que os meus vídeos aqui no TikTok, aqui nas redes sociais, eles são profundos. Eu não faço vídeos rasos. Geralmente eu falo por muito tempo, eu explico uma coisa mais elaborada. São vídeos que vão conectar com pessoas que já querem uma profundidade maior. Essas pessoas percebem, obviamente, a profundidade do que eu faço, do meu trabalho. E aí, quando elas chegam para querer uma mentoria, elas sabem que aquilo que eu entrego na mentoria será maior do que aquilo que eu entrego nos vídeos, que geralmente já é maior do que outros vídeos convencionais, onde as pessoas ficam entregando conteúdos que são mais polêmicos, por assim dizer, né? Então isso aqui cria uma ideia de que a pessoa já sabe o que está procurando. Logo, na hora que a pessoa vem procurar a gente precisa ficar muito atento a não convencer a pessoa. O que é isso na prática? Quando alguém chega para a gente aqui, manda mensagem para nossa equipe e pergunta quanto é a mentoria, a gente não enrola, a gente fala o preço da mentoria. Se a pessoa quiser mais informações, ela vai pedir. Se ela sentir que não entendeu, ela vai perguntar. Se ela não fechar, a gente não vai atrás mandando mensagem. Não, porque a gente quer que as pessoas venham até nós para que a gente receba essas pessoas de uma forma que seja satisfatória. Você está percebendo a diferença? Não tem e-mail chegando para as pessoas oferecendo o que a gente vende. A gente nunca faz isso. São as pessoas que gostam, que vêm, e aí a gente vende para elas porque elas querem comprar aquele serviço. A gente não dá desconto. O nosso preço é esse, ou seja, Hugo, eu quero uma mentoria de 60 mil, mas eu só tenho 50. Então não dá. Você vai ter que fazer a de 15, que é o nível mais baixo, e aí depois, quando você puder pagar de 60, você faz a de 60, mas não há um desconto, não há, por exemplo, uma forma de você reduzir o preço, porque no final a pessoa quer a entrega completa. E quando a entrega é muito maior do que o preço, ela sente que aquilo ali valeu a pena. E se a pessoa não sente, se ela sente que ela precisa pagar menos, é porque, na verdade, ela ainda não quer aquele produto que você está oferecendo. Ela só vai comprar se for mais barato. Você está entendendo? Então você tem que trabalhar mais com essa pessoa a questão de perspectiva de valor. Aí essa pessoa fica feliz comprando um ticket mais alto e sente que aquilo está sendo realmente muito justo. Um próximo ponto que eu quero citar com vocês é que para vocês conseguirem vender a um preço mais elevado, precisa haver uma personalidade.
Porque se você for um profissional genérico, se você vende um serviço, um produto genérico, obviamente a pessoa vai procurar aquele que é mais barato. Então, se a pessoa chega para se consultar comigo, ela não está procurando um psicanalista, ela está procurando o Hugo, porque ela se identificou comigo. Então, quando ela entende que ela quer se consultar comigo, com o Hugo, aí ela entende o porquê do valor ser diferente. E aqui envolve toda uma personalidade. Por exemplo, o meu cenário. Aqui nesse app não vai dar para você ver o cenário todo, tá? Mas lá no YouTube dá. Se você quiser verificar, esse vídeo vai estar lá também. Quando a pessoa vem se consultar comigo, ela vê o meu cenário, todas as coisas que tem aqui falam a respeito de quem eu sou. Tem várias coisas características com a minha personalidade. Então, ou a pessoa se identifica, ou ela não se identifica. Ou ela gosta muito, ou ela desgosta muito. Porque são coisas mais extremas. Então, isso cria uma bolha que separa pessoas. Ou seja, eu, Hugo, tenho um tipo específico de cliente. Qual é o meu tipo específico de cliente? São clientes que não são vitimistas. Os meus clientes, eles não ficam só reclamando e se escondendo atrás dos problemas, não, eles querem mudar, porque precisa ser assim, eu sou objetivo, eu gosto de entregar resultado, eu não consigo ficar só ouvindo a reclamação do paciente por meses a fio sem ver diferença, não, eu quero pessoas que progridem. Então meus pacientes não são vitimistas, eles sabem que eu sou assim. Os meus pacientes, eles têm uma visão de que a mentoria, ela é para direcionamento, ou seja, a mentoria não é para a pessoa sentar e ficar só falando e desabafando. Não, é para ela buscar informação, descobrir um caminho e caminhar. Então isso faz com que eu atraia clientes que são mais focados, pessoas que já realmente querem mudar, né? Os meus clientes, eles têm uma postura que é uma postura geralmente mais centrada naquilo que é melhor para a vida deles. Então, por mais que às vezes eles cheguem perdidos, eles não saibam o que fazer, assim que eles veem um caminho, eles vão. Então, isso faz com que esses clientes eles comecem de fato a se identificar comigo, porque tudo que eu transmito tem a ver com isso. Por exemplo, eu não posto vídeos passando a mão na cabeça, eu não posto vídeo inflando o ego das pessoas, eu não posto vídeo fazendo as pessoas se sentirem generalizadas e colocadas todas dentro de um pacote. Não, eu tento tirar isso, eu tento fazer elas pensarem além. Então isso faz com que a pessoa que quer generalização, aquela pessoa que quer alguém que faça ela se sentir especial, não queira se consultar comigo. Quem que vai se consultar comigo? Aquela pessoa que quer alguém que mostre o que ela precisa para ser de fato especial, não alguém que massageie o ego. Então isso aqui começa a fazer a pessoa perceber que existe uma diferença no trabalho. Que aqui ela vai encontrar algo que possivelmente ela não vai encontrar em outro lugar. Que aqui ela vai ter respostas que ela não terá lá. Que aqui, se ela fizer uma coisa errada, eu vou falar com ela diretamente, isso está errado, isso não funciona, isso vai estragar seu relacionamento. E aí a pessoa busca por isso. E isso agrega valor, porque a pessoa confia. Então ela sabe que aquela entrega não está sendo porque ela pagou. Eu não estou falando o que ela quer ouvir porque ela está sendo a minha cliente. Não. O que eu estou falando, o que sai da minha boca, é a sinceridade com base no caso dela. E totalmente imparcial. E isso acaba sendo muito interessante. Então você precisa moldar o seu cliente com base naquilo que você oferece. Para isso, você não pode fazer muito marketing geral. Então, você precisa falar para a pessoa o que o seu serviço é e o que o seu serviço não é. Você precisa realmente contar para ela abertamente o que você entrega e o que você não entrega, para que ela decida se ela quer ou não. E realmente tem coisas que a gente não entrega. Então, se o nosso paciente entra achando que a gente vai entregar uma coisa que a gente não entrega, obviamente ele vai se frustrar. Para isso, a gente tem que ter esse posicionamento diferente. Isso realmente ajuda muito, tá? Um outro ponto aqui, gente, é que a percepção de valor do produto precisa ser maior que a entrega. O que seria isso? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que foi a última que fechou uma mentoria dessas de 60 mil que eu te falei. E ela recebe em libras esterlinas. Ela tinha recebido 12 mil libras esterlinas no último mês. Aí ela começou comigo, a gente colocou em prática um monte de coisas e depois de um mês ela recebeu 22 mil libras esterlinas no mês. Ou seja, o valor que ela recebeu aumentou demais. Então ela passou mais ou menos de 85 mil reais no mês para 165 mil reais no outro de renda total. Essa pessoa que saiu de 85 mil para 165, você acha que ela vai achar uma mentoria de 60 mil caro? Não vai. Porque aquilo que ela conseguiu aumentar no primeiro mês já é maior
do que o valor que ela imaginou que ela aumentaria estando numa mentoria. Ou seja, o valor entregado, ele tem que ser maior. Porque aí no final das contas a pessoa pensa, nossa, eu paguei esse preço, eu tenho uma coisa que outras pessoas não têm, eu tenho uma exclusividade que outras pessoas não conseguem, eu consegui um resultado que eu não conseguiria sem isso, e no final das contas eu paguei até menos do que valeria se fosse realmente um para um, né, em questão de resultado e preço. Ou seja, o valor é muito bom e muito acessível para aquela pessoa, obviamente, que pode pagar, né? E para finalizar, gente, você precisa ser referência naquilo que você faz. O que significa isso? Ser referência não é necessariamente você ter muitos seguidores. Não é necessariamente você ser uma pessoa conhecida por várias pessoas. Não. Porque você pode ser uma pessoa conhecida que faz a mesma coisa que todo mundo faz. Ser referência aqui, a gente vai aplicar de duas formas. É você ser aquela pessoa que conseguiu mudar a vida e resolver o problema de pessoas realmente significativas, e aqui eu posso colocar pessoa CPF e pessoa CNPJ, tá? Talvez você conseguiu entregar um produto que fez uma mudança enorme na vida de alguma dessas pessoas, e o mundo está observando. Ou então, você pode ser uma pessoa que consegue entregar um resultado que outros profissionais da área não conseguem, e aí você fica conhecido por isso. No meu caso, por exemplo, eu não posso divulgar os meus clientes. Então, quando eu atendo, por exemplo, uma pessoa conhecida, eu não posso vir aqui e falar o nome dessa pessoa, né? Tem toda uma pessoalidade mais voltada para um sigilo que faz com que eu não possa divulgar. Então, esse primeiro ponto para mim não serve. Eu não posso, por exemplo, falar que eu atendi uma pessoa que todo mundo conhece no Brasil, sendo que ia me ajudar muito, porque essa pessoa obviamente quer ficar em sigilo, né? Então o que eu preciso fazer? Ir pelo outro caminho, que é ser o profissional que entrega coisas que outros profissionais não entregam. Então aqui a gente trabalha, dentro da My Mentor, por exemplo, a lealdade ao paciente, de formas assim muito legais. Por exemplo, a gente nunca atrasa uma sessão. A gente, quando acontece uma coisa que é fora do nosso controle, tipo a luz caiu, a internet, sei lá, travou toda, a gente dá um presente para o paciente que é muito maior do que o tempo que ele perdeu e a gente, obviamente, devolve esse tempo depois. Então, no final das contas, tem paciente que fica até feliz quando acontece alguma coisa assim. Aqui dentro, a gente tem uma percepção de que o paciente ele é muito importante, que ele é muito valoroso. E a gente entrega para ele aquilo que não necessariamente ele quer, mas aquilo que ele precisa. Então esse é um diferencial. Ou seja, às vezes a pessoa não quer ouvir que está errada, mas ela sabe que precisa. E a gente não vai passar a mão na cabeça dela. Então o diferencial da nossa empresa é esse, a gente vai falar aquilo que precisa e a pessoa vai ter que aprender a lidar com isso, porque nós pregamos a força. Então a gente precisa moldar tudo isso em torno desses pontos que farão com que a pessoa nos veja como profissionais diferentes. Vocês estão entendendo? No final das contas, se você conseguir estruturar o seu negócio dessa forma, pensando nessas coisas, não igual ao que eu falei, mas levando isso em consideração para você ser um profissional que entrega um valor diferente, você vai conseguir cobrar um valor diferente e as pessoas vão adorar, elas vão se sentir lisonjeadas por poder fazer uma sessão com você, por poder comprar o seu produto, por poder falar que passaram com você. Isso é incrível. Me conta se esse vídeo te ajudou, se você quer outros vídeos falando sobre esse tópico, que vai ser um prazer enorme fazer para vocês, tá bom? Agora tem uma sessão, deixa um comentário aí, porque isso ajuda pra caramba, isso faz uma diferença enorme. Obrigado por todo mundo que já deixou o comentário, tá? Forte abraço.